bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a saúde dos idosos. Tudo bem? Tudo jóia, Ô, tudo Carol, certo. com a pandemia tem ficado em evidência a saúde dos idosos, por ser um grupo de risco. Como a gente lida com os idosos querendo sair, continuar com sua rotina? Bom, acho que os idosos de fato são um grupo de risco, vem sendo um grupo de preocupação. E aí hoje eu vou falar com enfoque na saúde mental. E aí de fato a ruptura das atividades traz uma grande angústia, uma acentuação da ansiedade, uma acentuação dos medos. E aí conversar com os idosos nesse momento vai trazer toda a diferença e vai permear toda a nossa conversa de hoje. Verdade. Escutar os idosos nesse momento, entendendo o que eles pensam, o que eles estão sentindo, é fundamental. E aí, a partir daí, ajudá-los a filtrar o tanto de notícias, esse batalhão de notícias diárias sobre a Covid-19 é importante. E ajudá-los a se conscientizar com a diminuição do contato com os noticiários é importante. E aí, a partir daí, a gente vai pensando o que inserir no lugar da ausência dos noticiários. Fala muita coisa ruim na TV, né? O tempo inteiro, né? E aí até a gente sente falta de um abraço, às vezes. Carol, como a gente faz para manter o idoso isolado, né? Sem precisar isolá-los da família? Já que alguns idosos moram sozinhos, não têm facilidade com tecnologia. Bom, acho que o que precisa ficar claro é que o isolamento social, ele não é o isolamento afetivo. Assim, os idosos é um grupo que necessariamente precisa estar em contato com pessoas, principalmente do seu ciclo social, da sua rede de apoio, já que eles não têm mais um vínculo de trabalho que exige que eles saiam todos os dias de casa. É verdade. Então, se aproximar dos idosos, entendendo que cada idoso tem uma condição social, tem uma condição pessoal, é legal. Então, se o idoso conseguir fazer videochamadas, fazer ligações por web, é uma aproximação interessante, mas muitos idosos não conseguem. Então, fazer ligações telefônicas é um tipo de contato. E aí o idoso não tem telefone. Conversar pelo portão é um tipo de contato, mas é fundamental entender que o distanciamento afetivo, o distanciamento da família, seja de qualquer modo desse que eu acabei de comentar, é um jeito de deixá-los em risco ou acentuar aspectos de sofrimento que eles já trazem anteriormente à pandemia ou acentuado por esse momento pandêmico tão delicado. É importante estar presente, né? Isso. É verdade. Já que os idosos, Carol, eles não podem sair, como eles podem manter a saúde física e mental em casa? Eles vão precisar de auxílio, eles vão precisar de novo de apoio. Acho que o ser humano não foi feito para estar sozinho em nenhuma etapa da vida. E nesse momento da vida é fundamental entender que esse momento é provisório, isso vai passar, mas que dentro desse período é importante a gente adaptar o dia a dia para uma melhor condição, para uma melhor estadia cotidiana. Então a família, de novo, ajudaria o idoso a uma criação de uma rotina significativa. Então ajudá-lo a entender que a semana não é composta só de segunda-feira, que esse idoso ainda é muito ativo, ajudá-lo a resgatar atividades com sentido, trabalhando memória, trabalhando habilidades, isso no aspecto das atividades de lazer, nas atividades de organização da casa, nas atividades de autocuidado e nas atividades afetivas, inclusive. Mas é fundamental não tratá-los de modo infantilizado. Então, essa construção é fundamental ser construída juntamente ao idoso. Então, vou dar um exemplo prático. Mãe, né, vou falar com a minha mãe idosa, vamos pensar uma rotina. Você fazia o grupo de fisioterapia e não está fazendo mais. Então vamos pegar o vídeo da nossa fisioterapeuta e vamos pensar como fazer, eu vou te ajudar a fazer junto. Legal, de manhã é um período legal. A minha mãe vai à igreja, então vamos estipular um horário nos dias para uma comunhão espiritual. Vamos estipular que a família vai ligar para a mãe no período que ela se sente mais vulnerável, de repente à noite, de repente ao fim da tarde. Essa construção ela é muito individual. Mas principalmente essa construção, ela precisa partir do que faz sentido para esse idoso, para essa idosa. Tá certo. Sabe o que eu tava lembrando, Carol? Que agora a gente tá em setembro, né? Isso. É o mês amarelo. É o mês de Isso. prevenção ao suicídio.
suicídio. É verdade. Existe casos de suicídio com idosos? Existe sim. Existe? Mas na Nossa. verdade, eu acho que a gente tem um cenário de aumento de suicídio geral aqui no Brasil, Aham. incluindo os idosos, isso anteriormente à pandemia. Então, se a gente está conversando sobre uma acentuação do quadro agravado de saúde mental, o risco de suicídio ele também fica aumentado, inclusive com alguns casos noticiados da televisão por parte de algumas celebridades. É verdade. O jeito da gente prevenir é a gente estar perto, a gente entender alguns sintomas e algumas mudanças de comportamento desses idosos. Então, se esse idoso de repente vem reclamado com muita frequência, um estado de irritabilidade frequente, um desânimo importante, dificuldade de levantar da cama, ruptura com fazeres domésticos como cozinhar, como autocuidado, como vontade de fazer as coisas ou vontade até de conversar com as pessoas, são grandes sinais e indícios de um adoecimento mais importante. O familiar vai ter condição de tirar o idoso dessa situação? Às vezes sim, mas muitas vezes não. E o que fazer então? O que fazer? Pedir ajuda. Acho que o idoso pode pedir ajuda por intermédio da família, o idoso pode pedir ajuda por intermédio do agente comunitário ou algum outro profissional de saúde que ele tiver contato. Mas principalmente o familiar vai ser o intermediador desse idoso com o mundo nesse momento pandêmico provisório. Então, o posto de saúde, ou os CAPs inclusive, estão dispostos às famílias do nosso território para esse cuidado específico e tecnológico. O suicídio ele é algo a ser prevenido. Se a gente estiver atento aos sinais, e estar atento aos sinais é estar disposto a uma escuta cuidadosa e acolhedora. Sim. Certo? É verdade. Acho que tem muitas coisas sobre o tema, acho que essa é uma pincelada. O posto de saúde ele sempre está no lugar de esclarecimento e de cuidado continuado. Se precisarem entender mais, se identificaram com algum desses pontos, nos procurem, estaremos sempre disponíveis para ajudar. Sim, procure um posto de saúde. Certo? E é importante a família estar junto justamente para ver esses sinais, né? Isso mesmo. Muito legal, Carol. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada, Carol. meninas. Adoramos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.